Boa noite, Neto. Seja bem-vindo, meu irmão. Esperar a nossa irmã Ida Mello chegar para a gente começar. Chegou a nossa palestrante, coisa boa. Acho que a internet está muito fraca, viu? Acredito, Ida, que é a internet que está baixa não está dando para fazer a conexão. Mas vai dar certo, se Deus quiser. Ainda tem 3 minutos, né? Porque se nesses 3 minutos ela não resolve deixar a gente. Vou chamar de novo. Eu estou colocando você, Ida, mas não está dando, não está aceitando. Ou, acho que o problema está indo na internet, viu? Vamos aguardar. Eu estou só e colocando aqui ao vivo e não está aceitando. Deixa eu ver aqui. Pronto, saia e volte depois. Fábio, seja bem-vindo, Fábio. Chamar nossa irmã de novo. E daí eu vou sair, vou tentar de novo aqui. Vamos ver se agora entra. Se não der certo, e Deus. Opa, agora vai dar certo. Agora, Olá! tudo bem? Essas coisas da tecnologia sempre pregam sustos na gente, né? É verdade. Eu já estava dizendo, vou sair e vou ligar de novo, mas graças a Deus deu certo. Deu certo. Tudo bem com você? Graças a Deus. Melhor agora que a gente conseguiu estar presente ao mesmo tempo, né? Com certeza. Me diga Deixa aí eu... como é que tá o meu áudio, o meu vídeo, tá tranquilo? Dá para me ouvir bem? Perfeito, tá perfeito. Ótimo. Deixa eu botar o tema aqui. Fica à vontade. Enquanto isso, você vai se apresentando ao pessoal. Qual é o tema que você vai falar, que eu esqueci, fugiu da mente? Nós vamos falar sobre a necessidade do perdão para o nosso progresso. Ah, é. A importância.
do perdão Sim. para o nosso progresso. Bom, você quer que eu me apresente, né? Isso, exatamente, porque você é novata para alguns dos seguidores, né? Sim, sim. Vamos lá. Boa noite a todos. Eu me chamo Ida, sou aqui de Olinda, Pernambuco, faço parte da Associação Espírita Lar de Silas e aceitei com muita alegria o desafio de divulgar essa doutrina maravilhosa que nos serve de norte, de consolo, de fonte de esperança, de compreensão, de esclarecimento. E desde então venho me colocando a serviço da doutrina para através de palestras e hoje, né, através das lives por causa dessa pandemia que nos limitou um pouco o trabalho presencial, mas o bem nunca pode ser contido. Então a gente sempre arranja um jeitinho de dar continuidade ao nosso trabalho e com muita alegria que eu estou aqui pela primeira vez com todos vocês do Nova Luz de Pombal para realizarmos aí o nosso primeiro trabalho, agradecendo desde já o convite, a confiança e torcendo para que esse seja o primeiro de muitos trabalhos juntos que possamos fazer. Se Deus quiser, se Deus quiser. Eu vou acessar aqui o meu perfil pessoal, porque eu fico interagindo com o pessoal pelo meu Hum, perfil, para não atrapalhar o seu discurso, né, a sua fala. Aí eu fico interagindo com eles e você fica bem à vontade aí. Gabriela, seja perfeito, bem-vinda, Gabriela. Gabriela, perfeito. Agora não se preocupe porque você não vai atrapalhar de forma alguma, viu? Se tiver alguma colocação que você queira fazer, fique à vontade. bom é quando a gente deixa o palestrante bem à vontade. Ah, mas eu fico à vontade. Quando eu começo a falar, você vai ver que eu passo a primeira e esqueço. Sigo adiante, sigo em frente. Ô, Ida, eu faço a prece inicial e você faz a prece final. Se aparecer alguém Certo, que queira fazer a prece final, eu coloco para fazer a prece final. Se não, você faz a ok, prece final. sem problema. Quem desejar fechar os olhos, pessoal, fique à vontade. Deus, Pai de infinita bondade, grande arquiteto do universo, estamos reunidos, Senhor, mais uma vez, para levar ao conhecimento dos nossos irmãos os ensinamentos edificantes e libertador da doutrina espírita do Mestre Jesus. Muito obrigado, Jesus, por esses ensinamentos que nos liberta, que nos engrandece. Muito obrigado, Jesus, Mestre querido, por tudo de bom que recebemos durante a nossa existência. E na noite de hoje, os irmãos espirituais, intua nossa irmã Ida, para que a mensagem possa penetrar nos corações de todos os irmãos que irão acompanhar. Muito obrigado, queridos irmãos, benfeitores amigos, Maria Santíssima, por esta oportunidade de hoje. Que a paz fortaleça os nossos corações, tanto nós encarnados como os nossos irmãos desencarnados. Muita paz, meus irmãos, e muita luz, hoje, agora e sempre, graças a Deus. Que assim seja. Eu estou temporariamente, como diz o ditado, já era para ter havido a eleição da nova diretoria do Nova Luz, mas ainda estou vice-presidente do Núcleo Espírita Nova Luz de Pombal e faço parte também de uma Associação Espírita Madre Teresa de Calcutá, que fica na cidade de Jericó. Cheguei agora há pouco de um trabalho que tem lá nos sábados, de 15 em 15 dias, que é um projeto de sopa fraterna.
Um trabalho muito lindo, Ida, que o pessoal realiza e eu apenas sou um colaborador. E esse trabalho, ele tem a benção dos irmãos Preto Velhos. Um Uhum. trabalho lindo, lindo, lindo. A gente sente aquela energia emotiva, envolvente. E tem mais de 100 pessoas. Hoje já está em média umas 200 famílias que recebem a sopa fraterna lá do Madre Teresa de Calcutá. Que maravilha. Pois é uma sopa muito boa. Então, minha irmã, desde sem mais delongas, fica à vontade, que Deus te inspire. Obrigada, Marcos. Obrigada por essa acolhida carinhosa e obrigada a presença de todos que estão aqui conosco na noite de hoje. E nós vamos trabalhar, nós vamos refletir, né, nessa noite sobre um tema que é um desafio para todos nós, que é o perdão. Algo que Jesus nos trouxe o convite há mais de 2000 anos e que a gente ainda tem uma dificuldade imensa de pôr em prática, né? E o nosso tema é exatamente a importância do perdão para o nosso progresso. Qual é a importância que o perdão tem para esse nosso progresso que estamos alçando, né? Que estamos buscando cada um de nós? E para início, eu já vou respondendo a pergunta. A importância do perdão para o nosso progresso é toda, é plena. Não tem progresso sem o perdão. E é por uma razão muito simples. Toda vez que nós nos sentimos atingidos, ofendidos, prejudicados por alguém, e se a gente se permite criar um vínculo de mágoa, de ressentimento com o fato que se deu, que aconteceu, essa mágoa, esse ressentimento, ele vai criando amarras, vai criando âncoras que vai nos fixando num determinado local. Por mais que a gente queira caminhar adiante, por mais que a gente busque seguir adiante na nossa jornada, a gente não consegue, porque nós estamos aprisionados numa determinada situação, num determinado lugar. Nós estamos ancorados num determinado lugar. É mais ou menos como se a cada vez que nós nos sentíssemos ofendidos e que deixássemos que essa ofensa adentre em nossos corações e lá permaneça, é como se cada vez que isso acontecesse, nós amarrássemos aos nossos pés uma pedra grande. A cada nova ofensa, uma nova pedra. Talvez, a princípio, com uma ou duas pedras, ou três, ou quatro, a gente ainda consiga avançar um pouco, ainda que com dificuldade, porque aquele peso vai criando uma resistência para o nosso avanço. Mas à medida que a gente vai aceitando novas ofensas e deixando que elas façam morada nos nossos corações, a quantidade dessas pedras aumentam ao ponto da gente não conseguir sair do lugar. Então, como avançar na nossa jornada evolutiva com esse peso que não nos permite caminhar? Então, é muito importante que a gente entenda que o perdão, diferente do que muita gente pensa, o perdão, ele primeiro beneficia a nós mesmos. Porque na hora que eu perdoo, eu estou me desligando de um peso. Eu estou rompendo uma amarra. Eu estou me desacorrentando de uma âncora que me prende num determinado ponto. Então, se eu consigo me desligar desse problema, dessa mágoa,
desse ressentimento e eu consigo retirar esse peso de mim, eu vou ter mais condições de avançar, porque eu vou estar mais leve. Outra reflexão importante que a gente precisa fazer ainda sobre essa questão é que todas as vezes que a gente se sente ofendido, que a gente se sente magoado, ferido, né? Nos nossos brios, como a gente costuma dizer, todas as vezes que isso acontece, até por uma questão cultural e de vivência de um hábito adquirido há diversas reencarnações, há vários séculos, porque nós vivemos uma era lá atrás onde nós aprendemos que o que fosse feito para a gente tinha o direito de retribuir da mesma maneira, né? Era aquela lei do olho por olho, dente por dente. E vivemos assim por muitos séculos. Na realidade, nós ainda vivenciamos essa situação em muitos momentos nossos. Ainda que a gente se esforce por se conter, ainda que a gente tente modificar o nosso comportamento, nós ainda realizamos isso. Pensamos assim. E pensando dessa maneira, é lógico que a gente queira dar o troco, revidar, não é? Então, é muito importante que a gente entenda que esta época da lei de Talião, da lei do olho por olho, dente por dente, daquela lei que me dava o direito de fazer com que o outro sentisse exatamente aquilo que eu senti, esta era passou. Isso acabou quando recebemos aqui no nosso planeta Terra a luz. A luz que veio em forma de gente. A luz que veio viver conosco, dividir as experiências, passar conosco, ainda que não necessitasse mais, devido à sua grandeza moral, mas se propôs a vir estar conosco para nos trazer o ensinamento, não apenas através das palavras, mas principalmente através dos exemplos, que foi o nosso Mestre Jesus. Jesus, quando aqui esteve, há mais de 2000 anos atrás, Jesus causou uma revolução. Porque imaginem, em meio a uma sociedade, a um costume, que nos convidava a revidar o mal que a gente recebesse. Retribuir o mal com o mal. Não é? Imaginem, em meio a tudo isso, a um povo acostumado a arrancar a mão daquele que roubava o alimento para se alimentar, que matava apedrejando em praça pública pessoas que não seguiam as leis, porque se não seguia a lei, era passível de morte por apedrejamento, principalmente, como a gente sabe, né, no caso de mulheres adúlteras e tudo mais. Aí chega no meio desse caos, chega um homem simples, doce, calmo, de uma energia que a todos envolvia de uma maneira que aquele que se deixava tocar verdadeiramente por aquela força, por aquela luz, nunca mais era o mesmo. E esse homem chegou no meio de toda essa confusão e disse assim: você não vai perdoar uma, duas ou 7 vezes. Você vai perdoar 70 vezes 7. Todo mal que lhe seja feito, você deve retribuir com o bem. Você não pode retribuir o mal mais com o mal. Se alguém te bater a face direita, você vai também oferecer a esquerda.
E se alguém te convidar a caminhar 1000 passos, caminha com ele ainda 2000. Ou seja, faz além do que te é convidado a fazer. Ama o teu inimigo. Ama o teu próximo como você se ama. Então, foram convites que Jesus trouxe para a gente, que foram convites que revolucionaram. Gente, não foi à toa que Jesus passou pelo que passou. Imaginem, as pessoas dizem assim, mas naquela época o povo era muito atrasado. Uhum. E se Jesus viesse hoje aqui? Como será que nós íamos lidar com ele? Será que nós íamos, de fato, dar ouvidos às palavras de Jesus? Ou nós íamos considerá-lo um louco, andarilho, que não quer nada com a vida, não é? E eu ainda ouso dizer o seguinte: hoje nós sabemos, a própria espiritualidade amiga, né, através das muitas mensagens mediúnicas que chegam, elas dizem, asseguram, que nunca se fez tanto bem no planeta como agora. Que essa nossa existência foi a que nós melhor nos preparamos para passar. Portanto, estamos realizando um bom trabalho. De uma maneira geral, não é isso? Mas nós sabemos que muita coisa ainda precisa melhorar. E não é à toa que nós estamos vivenciando dias tão difíceis. Muita gente, infelizmente, também reflexo dessa educação religiosa equivocada que nós recebemos durante tanto tempo, porque nós aprendemos a temer a Deus, a obedecer a Deus, não porque o certo deve ser feito, mas por medo das consequências. Então, nenhuma educação embasada no medo, ela é verdadeiramente uma disciplina adquirida. Porque disciplina adquirida, conhecimento que transforma, é aquele que faz a gente compreender a razão de não fazer o mal. Eu não estou fazendo mal porque eu não devo fazer o mal. Porque aquilo que eu faço para o outro respinga primeiramente em mim. E a lei que nos rege é a lei do amor. Então, Jesus, ele foi maravilhoso quando nos trouxe esse conhecimento. E vejam bem, ainda hoje nós temos dificuldade em pôr em prática. E é exatamente sobre essas reflexões, sobre esses pontos, que a gente vai conversar um pouquinho na noite de hoje. Então, todas as vezes que a gente se sente magoado, ressentido, ofendido, o nosso ímpeto inicial é de revidar. Existe, inclusive, uma coisa que eu falo sempre, sabe, Marcos? Que, inclusive, eu vi que é uma pesquisa que diz assim, que a gente nunca deve reagir a uma ofensa nos primeiros 30 segundos da ofensa. Porque é normal. Eu já ouvi falar em 7 segundos. 30 segundos, a minha pesquisa disse. 30 segundos, por quê? Como nós ainda temos muito orgulho dentro de nós, não é? Tudo que nos afeta nos causa uma reação química dentro da gente. E a gente tem uma descarga de adrenalina. E essa adrenalina, junto com outros hormônios, nos dão a vontade de agir, de reagir. Porém, se a gente aguarda esses 30 segundos, é o tempo necessário que esses hormônios têm
para acalmar no organismo. É como se a gente fizesse assim: a água entrou em ebulição, ferveu, ela levantou fervura. Se eu desligo o fogo, ela vai baixar. É mais ou menos isso. E aí, a gente esperando esses 30 segundos, a gente já não vai mais reagir na mesma violência que reagiria da mesma maneira no ato da situação. Então, é muito importante que a gente entenda isso. A vingança, né, o revide, é consequência direto do nosso orgulho. Como já aconteceu tantas vezes no passado, os duelos, que graças a Deus foram proibidos e abolidos, ainda que a gente sabe que de uma maneira diferente ainda existam, não é? Mas a prática em si do duelo, ela foi abolida. E o duelo acontecia exatamente porque o outro se sentia tão ofendido nos seus brios que ele ia tomar satisfação, então um dos dois tinha que morrer. Porque não tinha mais condições daquelas duas criaturas conviverem no mesmo ambiente. Vejam que prepotência a nossa. E aí, embasado exatamente nesse pensamento, eu trouxe um pensamento de Tertuliano, um escritor, né, autor, um dos primeiros autores cristãos. Tertuliano, ele diz o seguinte: se você quiser ser feliz por um instante, vingue-se. Mas se você quiser ser feliz por toda a vida, apenas perdoe. Então vejam que pensamento maravilhoso. Porque, lógico, que aquele que se sente ofendido, na hora que ele revida, na hora que ele se vinga, ele sente uma satisfação, porque ele se acha numa condição superior ao outro. Só que essa satisfação é uma coisa tão, tão pequena. É um instante tão pequeno para um compromisso que você está adquirindo tão sério que não compensa. Porque você vai ver que você se vingou, mas não diminuiu a sua dor. Porque a sua dor não está na atitude do outro. A sua dor está no seu orgulho ferido. Quando nós dizemos, e aí nesse momento, eu acredito, Marcos, que você tenha conhecido, não tem como eu falar desse tema sem lembrar o meu querido amigo Lourenço Barros. Lourenço sempre dizia assim: minha filha, tudo que nos oferecem, a gente tem que considerar como presentes. O que é bom e o que é ruim. Porque, às vezes, uma pessoa lhe dá um presente achando que está lhe dando a melhor coisa do mundo, mas não era aquilo que você queria. Então, você aceita se quiser. Da mesma forma, são as ofensas. As ofensas chegam e você recebe se você quiser. Porque você ser ofendido é uma coisa. E você se sentir ofendido é outra muito diferente. Quando a gente diz assim, eu me magoei, a expressão está perfeita. Não foi o outro que me magoou, fui eu que me permiti magoar. Então, sempre a responsabilidade pelas nossas alegrias e pelas nossas tristezas estão diretamente ligadas com as escolhas que a gente faz. E o perdão é uma das coisas mais difíceis de se realizar. Porque o perdão exige da gente esclarecimento. E nós ainda somos tão preguiçosos. Nós ainda somos tão acomodados. A gente ainda é daquela ideia de que eu vou para o centro, eu faço o meu trabalho voluntário, eu faço as minhas orações, eu peço a Deus e eu espero que Ele me dê a graça. Eu não vou atrás para realizar. Eu espero que o alto
realize, me faça alcançar o que eu desejo, que caia pronto no meu colo. E a gente sabe que não é assim que acontece, não é? O perdão, e aí a gente tem que avaliar o perdão sobre 2 pontos de vista muito importantes. O perdão ao outro e o auto-perdão. O perdão ao outro, ele exige da gente o entendimento de que lugar o outro ocupa na escala evolutiva. Porque se o outro não sabe o que é amar, se o outro não conhece o perdão, ele não vai perdoar. Então, eu não posso exigir de alguém uma postura diante de uma situação que ele não tem conhecimento para isso. É a mesma coisa que a gente exigir de uma pessoa que viveu no meio agressivo toda a vida, no meio hostil, que essa pessoa trate todo mundo com doçura e amor. Essa pessoa nunca conheceu a doçura e o amor. Como é que ela vai dar alguma coisa que ela não conhece? Ainda que ela tenha dentro de si, porque todos nós temos, porque a centelha divina habita a intimidade de todos nós. Então, o perdoar o outro nos exige isso. Entender que o outro pode estar numa condição evolutiva que ele não tem ainda possibilidades de entender o mal que está me fazendo. Para ele é normal. E também depende muito, para a gente perdoar o outro, depende da nossa capacidade de superar o nosso orgulho. Porque a gente se melindra com uma facilidade tremenda. Basta aquela criatura passar por a gente, não cumprimentar a gente, como cumprimenta todo dia, para a gente dizer, opa, o que é que está acontecendo? Por que é que fulano não falou comigo desse jeito, normalmente? A gente não para pensar que fulano pode estar atravessando um grande problema. Pode estar num momento muito difícil, mas a gente já julga o comportamento do outro sem saber a razão. Então, a gente tem que superar os nossos melindres, o nosso orgulho. A gente tem que ter boa vontade, porque quando a gente diz assim, eu quero perdoar, a gente precisa realmente querer e não ser da boca para fora. E a gente precisa também compreender. E essa compreensão nos leva a nosso outro braço da reflexão, que é o auto-perdão. Porque para a gente perdoar a nós mesmos, a gente só vai conseguir realizar o auto-perdão quando a gente entender e aceitar que somos todos nós, sem exceção, espíritos ainda imperfeitos em processo evolutivo. Portanto, passíveis de erros, passíveis de falhas, passíveis de quedas, passíveis de ofensas. Dessa maneira, se eu me entendo e se eu me aceito, um espírito imperfeito, que pode errar, mas que precisa ter a consciência de que errou e se esforçar por melhorar-se, se eu entendo isso, é o primeiro grande passo para eu perdoar, não só a mim mesmo, mas como ao outro. Porque se estamos todos nesse processo de evolução, de transformação moral, o mesmo processo que eu passo, o outro também. Se eu erro, porque ainda estou imperfeito, o outro também é passível de erro. E se quando eu erro, eu quero ser perdoado, eu quero que sejam tolerantes para comigo,
eu quero que tenham paciência pela quantidade de equívocos que eu cometo, eu tenho a obrigação de agir da mesma maneira com o outro. Então, tudo a gente observa que está tudo interligado. O auto-perdão, ele nos leva à necessidade de uma atitude que já nos convidados a realizar há mais, ora, muito mais do que os 2000 anos. Porque antes de Jesus, vocês sabem todos que houveram os precursores do cristianismo. Né? Aqueles que vieram em tempos diferentes, trazer algumas pequenas ideias para quando Cristo chegasse aqui, não fossem as suas ideias aberrações. Já existia uma sementinha plantada aqui, outra ali, e assim por diante. Então, desde a época de Sócrates, lá no templo de Delfos, aquela conhecida frase que Sócrates popularizou, que é o conhece-te a ti mesmo. Para a gente se perdoar, para a gente perdoar o outro, para a gente se conhecer, se aceitar, conhecer o outro e aceitar o outro, a gente precisa se conhecer. Mergulhar dentro de nós mesmos. Retirarmos as máscaras. Retirarmos os disfarces que a gente tem mania de colocar e sermos verdadeiros, leais para conosco mesmos. E não pensem que isso é fácil. O autoconhecimento, ele nos traz sofrimento. Porque é muito difícil a gente reconhecer em nós mesmos os comportamentos que nós julgamos e condenamos no outro. Porque uma coisa é certa. Se a gente identifica determinado comportamento no outro, é porque a gente conhece. E se nós conhecemos aquele comportamento, é porque nós ainda temos. Então vejam como é delicada a situação. É difícil. Conhecer-se e aceitar-se exige de nós uma força, um equilíbrio imenso. Porque a partir do momento que a gente se entende um espírito ainda imperfeito, nós, se não tivermos cuidado, a gente pode adentrar naquele poço conhecido, que é muito profundo, de dizer assim, eu não tenho jeito. Portanto, não adianta fazer nada para melhorar. E não é assim. Não é? Da mesma maneira que nós temos a necessidade de entender a nossa pequenez diante de toda a criação do Pai, porque somos minúsculos grãos de areia diante da criação, porque a gente não faz nem ideia do tamanho da criação de Deus. Então, a nossa pequenez, ela é real. Mas, ao mesmo tempo, somos filhos do Altíssimo. Somos herdeiros de Deus. E, por isso, somos importantíssimos. Então, vejam como essa balança é necessária. Esse equilíbrio de compreender que, ao mesmo tempo que nós somos tão pequeninos diante da criação, nós somos gigantes, imensuráveis, porque somos filhos de Deus. Então, esse conhecimento, ele é fundamental. Reconhecer os nossos equívocos, nossas fraquezas, os nossos erros, não é para que a gente se abrace com a culpa e mergulhe no poço, não. É exatamente para que a gente se arrependa do comportamento equivocado e isso sirva como alavanca de querermos melhorar, de querermos mudar e nos esforçarmos por isso.
Porque o que é que o Espírito Verdade diz a Allan Kardec no Livro dos Espíritos? Reconhece-se o bom espírita pelo esforço que ele desempenha por se melhorar e domar suas más inclinações. Ele não diz que o bom espírita é aquele que se transforma do dia para a noite, porque não existe transformação do dia para a noite. A natureza, ela é muito sábia. E ela traz respostas para todas as nossas perguntas. Quando a gente fala em transformação, basta a gente observar o tempo que a natureza concede à semente até ela virar flor. Você não planta uma semente hoje e amanhã ela está florindo. Ela precisa de tempo para progredir, para crescer, para se desenvolver. Da mesma forma somos nós. A gente tem compromissos e temos atitudes viciosas. Há milênios caímos nas mesmas atitudes equivocadas. Escorregamos nas mesmas cascas de banana há milênios. Tropeçamos nas mesmas pedras do caminho há milênios. Então não é hoje, eu assisti a live de Ida, amanhã eu sou um homem transformado. Não vai ser. Não nos iludamos. Agora, assisti a live de Ida, refleti e entendi que através das pequenas coisas, dos pequenos comportamentos equivocados, melhorando eles, eu vou começar o meu processo de transformação moral. E vou começar a me dedicar, a me esforçar nisso. Esse é a nossa meta principal. Então, o perdão, ele faz parte desse processo. Porque quando Jesus nos convida a amar o outro como a nós mesmos e a fazer para com o outro apenas aquilo que desejamos que nos seja feito, se eu me coloco no lugar do outro, aí, minha gente, a gente vai ter toda a paciência do mundo, a gente vai ser tolerante, a gente vai ser carinhoso, a gente vai ser tudo de maravilhoso, porque é assim que a gente quer que nos trate. Com carinho, com doçura, com amabilidade, com paciência, com tolerância, com indulgência. Mas como é difícil. No livro Alguém Me Tocou, é um livro de José Carlos de Luca. Se não leram, recomendo o livro. É um livro de uma leitura muito fácil. Ao final de cada capítulo dele, ele trata de assuntos muito importantes. E ao final de cada capítulo, ele traz uma prece. Então, é um livro maravilhoso que a gente pode ler todos os dias e tem sempre uma prece para a gente realizar. Tem um trechinho que ele diz, que eu trouxe para compartilhar com vocês. Abre aspas. Jesus nos fala da estrada do amor, que leva à felicidade. É uma estrada mais difícil, pois o amor implica renúncias e sacrifícios. Essa estrada pede que se ande com humildade, porque o orgulho impede a presença do amor. É um caminho que evoca o desprendimento dos bens terrenos e transitórios, em favor dos bens espirituais e eternos. É a estrada que exalta o perdão no lugar da vingança e que cultua a paz em prejuízo da guerra. Então vejam, fecha aspas, vejam que nesse processo, nesse pequeno trecho que José Carlos de Luca nos traz a reflexão, ele nos mostra claramente que não é uma estrada fácil. Porque é a estrada do amor, que é a estrada que nos convida Jesus a caminhar com ele,
É uma estrada que nos exige renúncia e sacrifício. Aí as pessoas, porque nós temos uma mania de querer simplificar muito as coisas, né? E com isso a gente termina complicando em vez de facilitando. A gente termina pensando que renunciar é renunciar à família, à casa, ao trabalho. Mas é renunciar, na realidade, a esses valores transitórios e passageiros que a gente se agarra a eles. É renunciar à nossa posição social que a gente acha que é importante. Porque hoje, aqui, eu sou mãe, filha, né? Em profissão, eu sou guia de turismo. Mas quando eu chegar lá no plano espiritual de volta, eu vou ser apenas Ida. A individualidade. E não vão me perguntar, o que foi que você fez com a sua profissão? Não. Porque seja no campo que for, profissional, pessoal, familiar, no campo da amizade, o que importa é o bem que nós realizamos. Por isso Chico Xavier dizia que o bem que a gente realiza, ele é o nosso advogado por onde a gente for. Porque tudo que é feito é registrado, é computado na nossa intimidade, na nossa consciência. Então é muito importante que a gente observe essas questões. Nós estamos em plena transição planetária. Essa transição ela não começou com a pandemia. Ao contrário do que algumas pessoas pensam. Vocês falam tanto de transição planetária, olha aí a pandemia. Não, gente, a pandemia é só mais um dos fenômenos que comporta a transição planetária. Ele é mais um desses fenômenos naturais que arrasta, né, para muitos ceifa vidas, mas que traz uma grande transformação e que, ainda que a gente não entenda, nos ajuda a progredir. E exatamente porque nós estamos em plena transição, que não começou com a pandemia, essa transição começou há muito tempo atrás, e ela também não vai acabar agora com o fim da pandemia, ela vai se dar ainda por um tempo, porque, como eu falei, na natureza nada dá saltos, né? Tudo responde e acontece de acordo com a necessidade da transformação, do tempo que a transformação exige. Mas é importante a gente entender que nesse momento em que nós nos encontramos, nós só temos uma opção: avançar. Nós chegamos num ponto que a gente não pode mais recuar, tampouco estacionar. Nós temos a liberdade de escolha, né? Todos nós temos o livre-arbítrio para escolher que caminho seguir. E a vida, ela respeita as nossas escolhas. Se você está no seu progresso, mas você diz assim, cansei, não quero mais progredir, não quero mais me esforçar, porque eu estou cansado, eu quero parar e ficar. Ela vai permitir que você pare e fique. Mas ela entende também que água parada cria larvas. E se a gente fica parado muito tempo, em vez de servir para refazimento e busca de novas energias, a gente começa a se acomodar. E a acomodação é perigosíssima no nosso processo. Porque a gente fica numa coisa ruim e não quer sair do que é ruim, porque a gente se acostuma àquilo. Então a vida espera. Se ela percebe que a gente não se movimenta, aí ela vem trazendo uma coisinha, né? Vai dando umas oportunidadezinhas de a gente vivenciar certas situações que vão nos levar a atitudes,
que vão nos colocar novamente em movimento. Por isso que muitas vezes, e não são poucas as vezes, que eu ouço pessoas me dizerem assim: Ida, a vida virou a minha vida de cabeça para baixo. Sabe aquela puxada de tapete, que você cai de costa, que tudo que estava no lugar sai do lugar e você não sabe nem por onde começar a arrumar? Foi exatamente isso que aconteceu. Mas agora eu percebi que se não fosse por aquilo ter acontecido, eu não teria conseguido essa coisa maravilhosa que eu consegui. Então a gente observa que de todo caos vem coisas boas, porque Deus se aproveita de tudo a nosso benefício. Até das coisas difíceis, até não. Principalmente nas situações difíceis e dolorosas, é exatamente aí que a gente tem o maior aprendizado. É exatamente aí que acontecem as maiores transformações na intimidade do ser. É através da dor. Então é muito importante que a gente tenha esse esclarecimento. E hoje, meus irmãos, a gente não pode mais dizer: ah, eu não sabia. Sabemos. Principalmente nós cristãos. E mais ainda nós espíritas. Porque a doutrina espírita é o consolador prometido por Jesus. É aquele que veio retirar o véu da ignorância de todos nós. Que veio nos apontar o caminho. A doutrina espírita, ela nos faz entender exatamente quem eu sou, por que é que eu estou aqui, por que é que eu sofro, por que é que eu sorrio, por que é que uns passam por isso e os outros não. Essas diferenças que até pouco tempo, vamos colocar pouco tempo, né, que já não é, porque já existe muito tempo que nós estamos com a doutrina espírita nos guiando, mas vamos colocar, né, de acordo com a história da humanidade, tem pouco tempo. A doutrina espírita é jovem, é super jovem, diante da idade da nossa idade da humanidade. Mas, desde que nós nos deparamos com os conhecimentos e as orientações trazidas pelos irmãos do mundo invisível, que a gente não pode mais responsabilizar os outros pelo que nos acontece, porque nós somos os únicos responsáveis por todo o bem e por todo o mal que vivenciamos. São as nossas escolhas, acertadas ou equivocadas, que nos levam a viver na dor ou na alegria, na paz ou na perturbação. Somos nós que escolhemos o nosso caminho. O perdão, ele é algo que nós precisamos vivenciar. O perdão, ele nos convida todos os dias, sem exceção, a realizarmos o processo de transformação íntima. Aquilo que nós chamamos largamente nas casas espíritas, nas palestras e nas lives de reforma íntima. Para que eu reforme, eu preciso saber o que precisa de conserto. Eu não posso resolver fazer uma reforma numa casa sem saber. Ah, eu vou reformar a minha casa. Ok. Vou e chamo o empreiteiro. Aí o empreiteiro vai dizer: Dona Ida, o que é que a senhora quer fazer na casa? Eu não sei, eu só sei que quero reformar, mas não sei o quê. Como é que o homem vai trabalhar sem saber, sem você dar a orientação a ele? A mesma coisa, eu quero me reformar intimamente. Ok, o que é que eu preciso reformar? Para que eu possa encontrar saber o que eu preciso modificar, eu preciso olhar para dentro de mim. Parar de me preocupar com o que o outro faz, porque o que o outro faz é de responsabilidade do outro, não é mais minha. Eu sou responsável por mim. Então eu vou buscar esse conhecimento.
e vou me esforçar por isso. E quando eu entendo esse processo como ele acontece, gente, fica tão fácil da gente perdoar o outro. E principalmente porque nós reconhecemos. Nós temos mania, até porque tornou-se comum isso, aos espíritos superiores. Não é? Sempre haverá espíritos superiores a nós. Porque a hierarquia, ela é muito maior do que a gente imagina. Então, eu me lembro que eu li em algum lugar, não me lembro onde foi, que os espíritos superiores, eles não gostam quando nós nos dirigimos para eles assim, porque eles já reconhecem que eles estão numa condição superior a nós, mas que existem outros superiores a eles. Nós, na nossa atual condição evolutiva, se formos bem honestos para conosco mesmos e sem modéstia, sem vaidade e sem alimentar orgulho no nosso coração, a gente vai entender e vai perceber facilmente que existe, que nós, com toda a nossa imperfeição, estamos superiores a muitos, mas que também é óbvio que existem muitos superiores a nós. Então, essa coisa de dizer, eu sou melhor do que fulano, ninguém é melhor do que ninguém. Aí, não sei se foi hoje que eu publiquei no meu Instagram uma dessas mensagenzinhas, né, que a gente recebe, que eu amei, que dizia assim, o espírita, ele não tem que ser melhor do que o outro, mas ele tem a obrigação de ser melhor do que ele era ontem. Hoje eu tenho a obrigação de ser melhor do que eu fui ontem. Amanhã eu também tenho que ser melhor em alguma coisa do que eu fui hoje. Eu não tenho que competir com o outro. Eu tenho que trabalhar para me melhorar intimamente. Esse processo de entendimento, de transformação, ele traz muitos benefícios para a gente. Marcos, como é que está o nosso tempo? Falta 7 minutos. Beleza. É mais ou menos o tempo que eu preciso. Ele vai nos trazer possibilidades importantes. Ele vai fazer com que a gente pare de viver na ilusão de dizer assim, eu sou o melhor do mundo, ou eu sou o pior do mundo, e reconhecer exatamente quem eu sou e viver uma realidade consciente. Uma realidade consciente que apenas a fé e o conhecimento raciocinado me dá. Que é para que eu consigo isso através da doutrina espírita. Esse processo vai me fazer voltar a sonhar. Porque se eu parei de ter esperança em melhorar, eu vou entender que eu posso a cada momento começar de novo. Eu não posso voltar atrás e apagar o que eu já fiz. Mas eu posso, a partir de hoje, não fazer mais. Posso também educar minha carência afetiva. Nós somos muito carentes do campo afetivo. E aí a gente termina, mas fulano não me tratou direito. Cicrano não falou comigo assim. Porque eu faço por ele, mas não recebo nada. Gente, nós temos que amar. O ser amado é uma consequência. É uma consequência do amor verdadeiro. Aquilo que você dá, você recebe. Mas eu não tenho que dar esperando receber. Eu tenho que dar. O receber já é outra situação, né? O auto-perdão, gente, e o perdão ao outro, ele pede de cada um de nós força, coragem, paciência, confiança e amor. Ida, por que você falou em confiança e coragem? Precisamos de coragem para nos autoconhecer, para nos depararmos com as nossas limitações e imperfeições. Precisamos de coragem para buscar melhorar. E a confiança no alto.
A confiança na assistência que jamais nos desampara. A confiança de nos fazer entender que a gente pode estar atravessando a maior dificuldade do mundo, mas não estamos sozinhos. E se estamos passando por isso, é porque de alguma maneira necessitamos vivenciar essa experiência. Buscando o devido aprendizado e sabendo que Deus está conosco. Porque diferente do que muita gente pensa, principalmente nesse momento de pandemia, muitos pensam que nós somos naus à deriva, barcos à deriva, e não somos. Nosso comandante é o nosso Pai. E no leme das nossas vidas, nós temos nada mais, nada menos do que o Mestre Jesus. Então busquemos, meus amigos, meus queridos amigos e irmãos, a confiança necessária. Aquela fé que não nos leva mais a acreditar, mas que nos faz saber, sem a menor sombra de dúvidas, de que não estamos sós, de que somos capazes de superar qualquer dificuldade, porque temos todos nós todas as ferramentas para superar a nós mesmos. E é assim, buscarmos esses degraus que lentamente vamos galgando, vamos ascendendo, e a cada degrau que a gente aumenta na nossa escala evolutiva, que a gente alcança na nossa escala evolutiva, nos leva mais perto do Pai. E, consequentemente, mais perto da felicidade. Porque todos nós fomos criados para sermos felizes. Se não somos ainda, é porque ainda não estamos caminhando na estrada que precisamos e nem estamos fazendo as escolhas mais acertadas. O tempo de mudar é qualquer tempo que a gente decide mudar. Eu não preciso esperar pela segunda-feira, pelo ano novo, pelo dia do meu aniversário. Eu preciso esperar pela vontade real e dizer assim: a partir de agora, eu não quero mais ser aquela pessoa que eu era. Aceitar-se, trabalhar para se melhorar. E aí a gente vai entender o outro, aceitar o outro, perdoar o outro e respeitar o outro como queremos ser respeitados. Espero, queridos amigos e meus queridos irmãos, mais uma vez com o meu coração pleno de gratidão por essa oportunidade de estar refletindo sobre questões tão importantes para o nosso processo evolutivo, que as reflexões que fizemos na noite de hoje sejam um bocado de pulguinha atrás da orelha da gente, nos convidando a pensar de verdade e nos dizendo assim: vamos mudar. A gente está cansado de sofrer. E a mudança depende somente da nossa vontade. Então, todos nós podemos e merecemos a felicidade. Vamos fazer o esforço por nós e, consequentemente, por todos. Muito obrigada, mais uma vez. Um beijo em cada coração. Que Jesus possa estar com todos vocês, envolvendo vocês em muita luz, em muita paz e com todo o seu amor, para que por onde a gente passar, a gente possa também contribuir com o outro, levando a mesma coisa, o mesmo amor, a mesma luz e a mesma paz a todos. O pessoal aqui é só te elogiando. Maravilha. Meu Deus, não me elogiem, não, gente. Não aumente minha vaidade, não. Mas o pessoal tem razão, Ida. Muito boa a sua palestra, excelente. Maravilha. Obrigada, Marcos. Adorei sua palestra, sua forma de colocar
a mensagem muito acessível a gente. Então, isso é muito bom. A gente, eu costumo dizer, Ida, que muita gente não está atrás de palavras difíceis, estão atrás de entender o que as pessoas estão falando, para que ela entenda aquilo e possa colocar em prática. Então, o que você falou aqui foi um verdadeiro banho de luz, de conhecimento que a gente precisa. Muito obrigado. Que Deus te Obrigada. pague, que Deus te abençoe, viu? Agradeçamos ao alto pela inspiração, pela assistência e principalmente aos trabalhadores da casa, tanto do plano físico como do plano espiritual, pelo trabalho que realizam, né? Com certeza. Ok. Jailson, você pode fazer a prece final, Jailson? Dê um ok aí, por favor, meu irmão. Se ele fizer a prece, eu coloco ele para fazer a prece, e daí, se ele não puder fazer, você faz a prece final, tá certo? Com toda certeza, sem problema algum. Gratidão. Nosso irmão Altair tá te dando gratidão pela a palestra maravilhosa. Concordo com você, viu, Ailton? Ailton é lá de Minas Gerais. Dora. Grande abraço, meus irmãos queridos de Minas. O nosso irmão Jair está no. Pode fazer a prece, que já está no notebook, não pode fazer. Tá certo. Então vamos lá. Vamos, quem desejar, fechar os olhos. Ela é buscar a imagem doce e meiga de Jesus diante de nós. Tentar elevar os nossos pensamentos, acalmar as nossas almas e conversar com o nosso mestre dizendo assim: Jesus, querido amigo, tu que dissestes que onde dois ou mais pessoas se reunissem em teu nome, lá tu estarias. Temos a total convicção, Jesus, que aqui estás entre nós. E gostaríamos, Senhor, nesse momento de te agradecer. Te agradecer por toda assistência, por cada oportunidade que recebemos todos os dias para trabalhar, para divulgar, para refletir, para nos transformar intimamente. Te agradecemos, mestre amigo, por essa doutrina consoladora que nos trouxestes, que nos permitistes conhecer através do nosso querido amigo e irmão Allan Kardec, para que possamos utilizá-la como veículo de luz, a nos apontar o caminho a seguir. Fortalece-nos, Jesus. Encoraja-nos. Acerena-nos os corações. E nos ajude a manter viva a esperança no amanhã. A manter forte a nossa fé, a nossa certeza, a nossa confiança na assistência do Pai. Que as benesses que recaem sobre todos nós nesse instante, que possa chegar a todos os nossos amigos e irmãos que se encontram nos hospitais, nas UTIs, nos presídios, nas ruas, embaixo de marquises, que chegue a todo coração sofredor, seja ele encarnado ou desencarnado. Que fortaleça também, Senhor, a equipe de trabalhadores do plano espiritual, que estão incansáveis no acolhimento a esses tantos irmãos nossos que retornam à pátria espiritual. Que recebam todos eles a nossa gratidão, o nosso carinho. E que quando formos dormir,
que enquanto o corpo descansa, o nosso espírito possa contribuir com o alto em qualquer atividade de amparo e de fazer o bem a qualquer outro. Envolve-nos, Jesus amigo, da tua luz. Inunda-nos com a tua paz e o teu amor. E permanece conosco, Senhor, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Minha querida irmã, muito obrigado. Que Deus te abençoe. Eu que agradeço. Eu que agradeço, Marcos. Um abraço enorme a você e a todos que fazem o Nova Luz e a todos que estiveram com a gente na noite de hoje. E que a gente possa seguir firme, né, no nosso trabalho, Isso. levando um pouquinho mais de conhecimento a todos que precisam. Tchau. Beijo grande. Outro. Tchau, tchau.